pulando muito dentro dos exercícios espirituais. Normalmente tem 5 etapas dentro dos exercícios. E dentro de cada etapa tem várias meditações. Então, estou pulando muito, mas estamos já praticamente no final desse momento de conhecer a Jesus e de experimentar a nova vida que Cristo nos oferece. Queria falar com vocês agora sobre a Páscoa. A Páscoa é um evento litúrgico que nós temos todos os anos. Ao final da Semana Santa, temos o momento da Páscoa. E toda essa Semana da Paixão. É a solenidade das solenidades. É o sacramento dos sacramentos. É o grande domingo. É o domingo mais importante do ano todo. O domingo da ressurreição. É uma festa com uma história longa, de milhares de anos. Era a festa da primavera e da fertilidade. Dentro da religião judaica, é uma tradição milenar que relembra a libertação do povo de Israel do Egito e como foram libertados pelo Deus de amor que veio para salvar, para redimir, para libertar. E o Cordeiro é o símbolo mais antigo da Páscoa. Ele representa a aliança que Deus fez com o povo judeu ao tirá-los da escravidão do Egito. Orientados por Moisés, cada família sacrificou e assou um cordeiro. E comeram o cordeiro de pé, como um povo que estava pronto para fugir da terra da escravidão. E o sangue do sacrifício foi colocado nas vigas superiores e laterais das portas. E esse gesto de ter o sangue na porta, nas vigas da porta, ia ser a salvação para essas famílias. Porque o anjo exterminador que estava passando por Egito, matando todos os primogênitos de pessoas e animais. E ele vendo o sangue do cordeiro, não entrava. Passava para frente. O sangue do cordeiro é o sangue que nós temos em nossos lábios quando comemos o cordeiro vivo de Cristo. E quando o demônio se aproxima a gente com esse sangue derramando, ele vai embora. Este acontecimento deu nome à Páscoa, que significa passar por cima. Agora, para os cristãos, a Páscoa é tudo o que celebramos na Semana Santa. Paixão, morte, sofrimento e ressurreição de Cristo. É um evento histórico que ninguém pode negar. Aconteceu. Está documentado por todos os lados.
para nós tem um significado espiritual e profético muito grande. Para nós é o evento mais significativo da história da família humana. O evento de maior transcendência na história da família humana. É a chave que abre os segredos mais profundos da nossa existência e do nosso futuro. A Páscoa. Essa palavra é chave para cada um de nós. Temos que entender muito bem o significado espiritual da Páscoa. Porque se perdemos a Páscoa, acabou. O que quer dizer a palavra Páscoa? A palavra Páscoa, como já falei, quer dizer passagem. Passagem. De um lado para o outro, de um estado para outro, de um evento para outro. Passagem. Ir passando. E esse é algo muito importante para o ser humano. Ir passando. Como estamos ansiosos para o momento da passagem da pandemia. Estamos rezando para que passemos toda a família para um novo dia. Um dia em que não vai ter mais máscara, não vai ter mais pandemia. Estamos esperando essa passagem. Ou eu estou numa situação familiar e estou rezando para essa passagem de uma situação de sofrimento, de qualquer tipo, para um novo capítulo. Essa passagem, esse passar. Ou estou com uma doença e estou ansioso por encontrar esse remédio que me permite passar para um estado melhor. Mas tem uma passagem que dá a todos nós um medo profundo na barriga da nossa alma. A passagem deste mundo para o mundo eterno, para a casa do Pai. Será que eu vou passar? Será que quando eu vou morrer, vai acontecer essa passagem? E esse é algo que atormenta a cada ser humano. Não importa quanto dinheiro tem, quantos bens tem, quanta segurança tem, todos têm esse frio no fundo da barriga. Estão preocupados por isso. Será que eu vou passar? Cristo foi o primeiro em passar. Entrou na morte, uma morte terrível, uma morte certificada. A lança foi colocada, registrado e documentado. Está morto. Não precisamos quebrar as pernas dele, porque ele está morto. Os outros dois ainda estavam vivos. Jesus entrou na morte e 3 dias depois ele fez a passagem de novo. Não de novo, mas voltou para a vida. Uma vida nova. Uma vida gloriosa. Uma vida eterna. E esse Cristo ressuscitado era um Cristo leve, com uma pele perfeita. Glorioso.
Podia passar de um lado para outro, passar através de paredes. Esse vai ser o nosso futuro. Se passarmos. Nós estamos no processo de crescimento na vida. Será que vamos passar para a maturidade? Tem muitas pessoas que não estão passando. Tem muitas pessoas imaturas na vida. Não estão passando. Não estão amadurecendo. Parece que ficaram lá atrás na adolescência. Nunca amadureceram. Os mesmos impulsos, raivas, rebeldias, destempero, como lá atrás. Nunca passaram para uma maturidade como pessoa humana, capaz de administrar os golpes da vida com entranhas elegantes, endurecidas. Precisamos criar uma ponte. Uma ponte para essa passagem. Precisamos construir uma ponte. E essa ponte é Cristo. E não sei se vocês leram o livro de Santa Catarina de Siena. Como se chama o livro? Diálogos. Exato. E nesse livro, ela fala sobre esse tema, de que entre nós e a eternidade tem um abismo imenso, que nenhum ser humano vai poder cruzar. Mas Deus veio ao nosso encontro e criou uma ponte entre este mundo e o mundo futuro. E essa ponte é Cristo. Podemos passar tranquilamente, sem grandes problemas. Só temos que nos movimentar, conduzir, orientar nossa vida para a ponte, Cristo. Endireitar nosso caminho em direção à ponte. Ela fala, porque esse livro dos diálogos foi Deus falando com ela. E falando essa ideia para ela. E ele falava, tem muitos que estão chegando e estão caindo no precipício. Porque nunca se interessaram pela ponte, Cristo. Nunca se interessaram, nunca estudaram, nunca foram atrás e, em consequência, não conheciam muito sobre esse ponte, Cristo. E, ao final, foram pelo precipício. Nós precisamos acreditar de verdade em Jesus. Nossa única salvação, nossa única ponte para poder chegar na plenitude humana e na plenitude divina. Muitas pessoas não querem acreditar. E tem essa passagem no Evangelho de São Marcos, último capítulo, antes de Jesus subir ao céu. E falou o evangelista Marcos
Alguns duvidaram. Alguns duvidaram. Jesus já está partindo depois de ter feito um trabalho maravilhoso, mas ainda algumas pessoas duvidaram. Então nós temos que purificar a nossa fé. Temos que acreditar de verdade em Cristo. E não estar com um pé na fé e outro pé em outro lado. Isso não vai funcionar. Temos que mergulhar dentro da fé. E não ter outras opções também um pouco rondando na minha mente. Não, eu estou entregado totalmente a Cristo. Totalmente. Não quero saber de outra coisa. Só Cristo me preenche. Gostaria de oferecer para vocês também algumas reflexões sobre esse episódio do Evangelho de São Lucas 24, 13 a 35, que são os discípulos de Emaús. Eles foram embora. No mesmo dia da ressurreição, foram embora. Receberam notícias das mulheres que ele estava ressuscitado, mas acharam que era fake news das mulheres e foram embora. E aí vão pelo caminho lamentando, chorando, discutindo, em desunião sobre tudo o que aconteceu. Eles fizeram uma leitura, uma primeira leitura sem fé da situação da sua vida e da vida de Jesus. E essa leitura sem fé causou eles de sair correndo, de dar as costas a Jerusalém. É muito perigoso dar as costas a Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade santa, a cidade onde mora Deus, na Nova Jerusalém, onde não vai ter sol, porque Cristo vai ser o sol dessa cidade. Deram nas costas e voltaram atrás. O drama dos caminhantes. Quantas pessoas também hoje lamentando sua vida, lamentando a doença, lamentando a pandemia, lamentando a sua situação, fazendo uma leitura pobre da sua situação, uma leitura sem fé, ou com pouca fé. O caminho de Emaús é um caminho simbólico, é um caminho de afastamento do lugar dos mistérios de Deus, da cidade santa e da comunidade dos irmãos. Sobre que conversam? Sobre os últimos dramas de Cristo, mas não sabiam o que fazer com toda essa informação. Não sabiam processar essa informação, porque faltava fé, faltava a luz da fé para iluminar. A pessoa que tem fé
tem uma chave que abre todos os mistérios da vida e permite ser vitorioso na vida. A chave da fé. Por isso, sempre que entramos em oração, ou em qualquer situação da vida, deveríamos dizer: Senhor, aumentai a minha fé, minha esperança e minha caridade. Aumentai a minha fé. Porque sem fé, Senhor, não posso viver este dia. E todos os dias cedo eu alimento a minha fé. Alimento a memória bíblica. Eu me servo um prato de memórias de um steak bíblico que me vai sustentar ao longo do dia. Estavam se separando, caminhando para o individualismo. Estavam brigando. Jesus se aproxima. Jesus vem para salvar. E Jesus vai atrás, de forma tão suave que nem perceberam que era ele. E aí começa a conversar. Começa a caminhar com eles, respeita a eles, escuta com atenção e começa esse diálogo com Cristo. Essa é a meditação, é dialogar e conversar com Cristo. Ao início eu vou falar: vocês, estou péssimo, tenho dor de cabeça, a conta bancária está vazia, não tenho gasolina no carro, não sei o que vou fazer. E depois, guardar silêncio. Deixar o Cristo falar. E Cristo começa a dizer: olha, e começa a explicar os mistérios da vida. Começa a dar-me uma luz para entender a minha situação. Começa a explicar os mistérios da vida. Essa é a meditação. Estar à escuta de Cristo. Podemos imaginar esses três caminhando por um caminho de pedras, lá na montanha. Acho que eram uns 11, 13 quilômetros de Jerusalém, em direção a Tel Aviv. E escutando Cristo, saboreando toda essa sabedoria de Cristo. Temos que saborear a Cristo, saborear a sabedoria, ficar aí, sem pressa, sem relógio, sem celular. Não. O celular está para tocar 20 minutos. Não vou me preocupar com nada. Agora, estar à escuta do Senhor. Eu já falei e Ele me vai falar. Que processo mais simples. Por que complicamos a oração? A meditação diária que nós temos como compromisso. Sentar com Jesus à mesa da palavra. Jesus foi duro com eles, insensatos, lentos para crer. Jesus era durão também. Insensatos, falta de juízo. Vocês tiveram sinais lá atrás, mas vocês não queriam, estavam
obstinados com sua leitura da situação. E olha o que levou. Irmãos, temos que ver as coisas a partir da palavra de Deus e à luz da ressurreição de Cristo, à luz da Páscoa. Se eu permito a Deus conduzir a minha vida, e na meditação eu escuto o que Ele quer dizer, para onde me está levando. Ele fala para mim. A mão de Deus sempre está agindo na minha vida, sempre. Então eu tenho que parar e falar, opa, calma, eu não estou entendendo isso aqui. Então preciso entrar dentro de mim, em silêncio, e escutar o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, explicar para mim a vida. E eu vou entender melhor as coisas depois. Agora estou entendendo. Agora entendo dessa doença, dessa contrariedade, dessa briga. Agora estou entendendo. Senão, gente, vivimos na frustração, na tensão. Porque o dia para mim está péssimo. Pisei em 5 jacas hoje. Não sei o que está acontecendo. É o demônio que está atrás de mim. Não culpa o demônio. Ele tem bastante problema com tanta gente falando mal dele. Não vamos ser injustos com ele. Esse não é o problema dele. O problema é aqui. – 80% dos meus problemas sou eu. E vamos deixar 20% para o demônio. E talvez seja muito. Se eu tenho a cabeça certa, se eu tenho sabedoria na minha cabeça, se eu tenho calma, reflexão, oração, eu posso abordar qualquer problema com inteligência e com graça. E se lembram dessa oração de São Francisco? Senhor, me permite enxergar o que eu posso mudar e o que não posso mudar. Isso já é uma grande vitória na vida, saber separar as coisas. Isto aqui não vou poder mudar nunca. Então vou administrar. Está resolvido. Isto aqui me corresponde mudar. Então tenho que abordar isto com minha inteligência e mudar isto aqui. E com a inspiração divina, com a graça de Deus e com a minha inteligência. A maior arma que eu tenho na vida está aqui. Aqui. A minha inteligência. Com isso eu resolvo qualquer problema. Não é que todos os problemas têm solução, mas eu vou poder categorizar, colocar no lugar para as coisas que eu não vou resolver. Isso corresponde a Deus resolver. Então não vou sofrer por esse problema. A luz da palavra ia quebrando, amolecendo a dureza do seu coração e abrindo sua mente para uma nova visão.
Quantas vezes na direção espiritual eu chego com um problema e converso com o padre e de repente parece que sumiu ou está encaminhado. Esse é o Espírito Santo. Jesus morto e ressuscitado será doravante a chave das Escrituras, desvelará seu sentido profundo. Eu vou poder descobrir o que está fazendo Deus agora na minha vida. E pode ser Covid, ok? Pode ser um câncer, ok? Vamos lidar com isso. Pode ser um acidente, ok? Esse beato Carlos Acuti, como ele aceitou com entusiasmo, com serenidade, a sentença de morte. Acho que ele morreu com 15, 16 anos. Sereno. Porque sua mente abraçou isso com naturalidade. Vocês não se deram conta que era necessário que ele sofresse, que ele passasse por toda essa tortura? Agora sim, agora estou vendo. Você não está vendo que é necessário passar por esse sofrimento também? Todos temos, começando com o corpo, e nossa alma, nossa memória, todos sofrimos. Mas sofrimos menos se temos um olhar de fé. Vamos sofrer muito menos na vida. Porque não sei quanto por cento, mas muito sofrimento sou eu que estou causando na minha vida. Por um olhar pobre sobre essa situação. Temos que passar pela cruz também, se queremos chegar na glória. Jesus é o primeiro em ser glorificado. O seu caminho é o caminho que todos nós vamos ter que seguir. E implica também sofrimento. E saber aceitar o sofrimento com paciência, com resignação. Não com lamentação, com queixas. Não. Depois entraram e Jesus convidou eles para a mesa da Eucaristia. E tomou de novo nessa primeira missa, domingo de ressurreição. E ele se quebrou na sua frente, quebrando o pão, e entregou para eles. E eles, os olhos se abriram e reconheceram a Cristo glorificado. Aí sim entrou a loucura. Saíram correndo no meio da noite, voltando para Jerusalém. E teve luzes por todo o caminho. Foi um caminho asfaltado. Não, foi um caminho perigoso. Mas o entusiasmo deles, temos que voltar. Hoje, agora, temos que voltar para Jerusalém. E eles voltaram, acho
que não foi correndo, foi caminhando com cuidado, porque talvez tiveram uma pequena luz, mas uma lâmpada, mas voltaram entusiasmados. E falaram para Jesus: fica conosco, Senhor. Eu te preciso para construir a minha ponte. Eu quero construir com você, Jesus, a ponte que me leva para a vida eterna. Como ardia nosso coração quando ele estava falando. Como ardia nosso coração. Escutando ele falar e explicar os mistérios da vida, as Sagradas Escrituras. Como foi maravilhoso. Fica conosco. Jesus nos oferece a luz da vida. Essa luz que vai iluminar toda a nossa vida. Jesus nos entrega, como entrega Sábado Santo à noite, a luz do Círio Pascal, entregado para cada um de nós, fisicamente e espiritualmente. E com essa luz, acendemos um fogo dentro da nossa alma. O fogo é o símbolo mais puro da nossa alma vivente. Imagem de quanto experimentamos vivamente em nosso interior. Cálido, luminoso, sempre móvel. Sempre tendendo para o alto, as chamas. Vemos como a chama penetra todo o entorno, o anima, o clarifica e se converte no centro de tudo quanto ilumina. Da novela aqui não, mas em situações difíceis da vida, precisamos da luz da fé. É uma imagem da misteriosa luz que cada um de nós leva na alma e que penetra, se é uma luz forte, penetra e ilumina todo o nosso redor. Quando encontramos uma alma que tem uma luz, um fogo vivo, sentimos o calor, sentimos a luz dessa pessoa. E às vezes encontramos pessoas que não têm. Parece que tem uma alma apagada, uma alma sem luz, uma alma triste, uma alma que chora, que lamenta, uma alma atribulada, porque não tem a luz de Cristo, não tem esse fogo. E esta imagem vocês podem experimentar olhando para a lareira. Eu estou vendo da terra das lareiras. Que bonito é ver esse fogo. Um fogo que precisa ser alimentado constantemente. Precisa ser cuidado. Precisa de uma manutenção. Tem que pegar o negócio aí e essa é a nossa fé.
E assim temos que cuidar a nossa fé, alimentar, cuidar, movimentar, acomodar, para ter uma chama que uma preciosidade e algo que nos cautiva de uma forma impressionante. Parece que me atrai, algo em mim está aí nesse fogo. E é nossa alma, a alma com fé. Parece algo vivente que nos cativa e nos fala. E quando queremos expressar a nossa vida em algum lugar ou situação, entendemos nossa vida, entendemos esse entusiasmo que nós temos. Essa luz, esse fogo deve arder sempre diante do altar de Deus. Origem e destino da minha luz. O meu fogo em adoração, recolhimento, silêncio e eterna adoração. Eterna adoração. Eu não espero cruzar a ponte para começar a minha adoração. Eu hoje vivo essa adoração. Esse foco, esse cuidado, esse silêncio, essa adoração com Cristo. A chama é a imagem e expressão da nossa vida íntima. Outra imagem da pessoa que está vivendo na Páscoa, vivendo no novo dia. Essa imagem do girassol. Está olhando aí, aguardando a chegada da luz de Cristo. E vai seguindo a Cristo o dia inteiro. Essa é a alma que conhece onde está a fonte da vida. Nós temos que ser como esse flor maravilhoso, que nos ensina uma lição preciosa. Então, a nossa Páscoa, nós estamos já construindo a ponte, ou estamos viajando na maionese, achando que de alguma forma Deus vai dar um jeito comigo. E eu sigo vivendo na mediocridade. Sem grande esforço, sem grande oração. E com essa esperança de que Deus, a misericórdia divina vai vencer. Então, tá bom. Não. A misericórdia divina é para os que merecem, é para os sábios, não para as virgens descuidadas. Elas não entram. Então, esse deve ser uma memória que vocês deveriam levar para o resto da vida. Páscoa. E hoje, o que vou fazer para construir mais um pedaço desse ponte? Hoje vou colocar um tijolo nesse ponte. Tá bom, tijolos estamos. Porque por cada tijolo que você coloca, Cristo coloca 5, 10, 100 por 1. Então vamos refletir sobre este tema tão importante, a Páscoa. E nunca esquecer a
a importância dessa palavra na minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.